Bom, meus queridos, então vamos começar a nossa aula de hoje, a aula de número 7. O nosso tema de hoje é o Paracleto. Nós temos falado bastante sobre isso e sempre a gente vem dizendo que a gente ia tratar sobre esse termo especificamente. É um termo que só é encontrado no Evangelho de João. E a gente vai então falar porque esse nome dado ao Espírito Santo, essa forma de tratar o Espírito Santo, ela é muito preciosa e muito do que está embutido nesse nome nos mostra também a operação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a interação do Espírito Santo com Jesus, com a igreja e com este mundo. Então gostaria de convidá-los a gente entrar nessa jornada de hoje, conhecendo esse bendito e maravilhoso Paracleto. Bom, meus queridos, então vamos lá. Está aí na sua tela. Nós temos uma promessa de Jesus e é claro que a gente vai continuar se perguntando frequentemente se nossa experiência da presença ou com a presença do Espírito Santo se é coerente com as promessas que Jesus fez ali em João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Nesses capítulos, Jesus está já, como por assim dizer, arrumando as malas, preparando os seus discípulos, fazendo um processo de deixada, porque ele já está prestes a ir à cruz e, consequentemente, ser assunto aos céus. Então ele tem alguns momentos específicos e especiais com seus discípulos, e aí nesses capítulos ele está preparando, ele está confortando, consolando e orientando os seus discípulos quando da sua partida. Então ele fala a respeito dessa glória que seria a sua ida e fala também da importância de eles não terem o coração turbado, o coração enlutado, de modo que eles não pudessem mais se erguer e continuar o serviço para o qual eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus. E para que eles tivessem, de alguma forma, alguma garantia, para que eles tivessem uma segurança de que mesmo na ausência do seu Mestre Jesus, eles tivessem ainda condições e uma espécie de amparo, de apoio, de companhia, de suporte para que continuassem fazendo a obra de Deus, o Senhor Jesus então fala a respeito da vinda de um outro Consolador, de um outro que, como o Senhor Jesus, estaria com os discípulos, não mais nesta formatação de carne, de ser humano, mas que seria uma presença real, tal como era real a presença de Jesus com eles. Era uma presença capacitadora, era uma presença consoladora, era uma presença orientadora e era uma presença que exerceria como um papel de advogado e de professor numa didática totalmente divina, instruindo, ensinando, orientando e conduzindo esses discípulos para que eles chegassem realmente até onde eles precisavam chegar na pregação do Evangelho, no compartilhar da palavra de Deus e na continuação do ministério de Jesus, que nada mais é e continua sendo a continuação hoje, a igreja dando essa continuidade do ministério de Jesus, que é salvar os seres humanos, salvar o homem do seu pecado. Então, essa pergunta eu acho que é algo que a gente precisa fazer. Lógico, como eu vou fazer uma pergunta baseada num texto da Bíblia se eu não ler? Então eu já oriento você a dar uma viajada assim que acabar a aula, nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Nós já tivemos o privilégio na nossa comunidade eu ministrei durante todo o ano de 2019, se eu não estou equivocado, eu ministrei o livro de João, o Evangelho de João, e nós percorremos versículo a versículo, capítulo a capítulo, durante todo esse ano
o ano de 2019, nesse livro tão precioso que foi o Evangelho de João. E já falamos um pouco sobre isso lá nas pregações. Agora, de forma um pouco mais didática, vamos pegar esses capítulos apenas como suporte e apoio para nós falarmos da doutrina do Paracletos. Então, no relato da última cena ali em João, no capítulo 14, Jesus está consolando os seus discípulos, que estão ali cheios de apreensão, cheios de temor, ao sentirem uma espécie de ruína iminente, ou seja, eles estão sentindo ali que Jesus já está prestes a sair, e aquilo ali era um desmoronamento de todos os castelos de sonhos daqueles discípulos que, tendo crido em Jesus como Filho de Deus, claro que olhavam-no como um ser invencível, soberano, mas que por sua missão precisava, no seu esvaziamento como homem que fez, esvaziando-se do seu ser divino, tomando a forma de homem, pudesse entregar-se como um cordeiro mudo a um sacrifício que teria a função de remir, de resgatar os homens. Então era um momento doloroso, era um momento nevrálgico, um momento de sofrimento para os discípulos. Você pode imaginar uma pessoa que vai viajar, que vai se mudar para um outro país, membro de uma família, um filho, um amigo, alguém muito chegado que está se mudando para outro país, que a gente não vai mais poder estar junto, quando está chegando próximo à viagem. Imagina então o que significava isso para os discípulos em se tratando do Senhor Jesus e da sua partida para os céus. Então, esta passagem, que é tão familiar, começa com as palavras sobre a casa do Pai. Ele diz: não se turbe o vosso coração. E ele continua dizendo que eles continuassem crendo, porque quando ele se for, ou quando ele se fosse, o Pai enviaria um outro Consolador. Aí entra aqui um Paracleto, um que estará ao lado do crente. Eu selecionei aí nos slides alguns dos versículos dessa referência do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16. No capítulo 14, o versículo 16, ele diz, isso é o próprio Senhor Jesus falando: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só que coisa linda. É claro que ele está falando de outro no sentido de essência, de outro no sentido de ter a mesma potência, de ter a mesma substância, de ser tão Deus quanto ele. Um outro Consolador, que seria enviado pelo Pai. E ele diz, o Senhor Jesus está dizendo: olha, não se preocupem, não se entristeçam, eu mesmo vou pedir ao meu Pai que ele vos dê um outro Consolador, uma outra companhia divina. É isso que ele está dizendo, uma outra companhia divina, para que fique convosco para sempre. E quem seria essa companhia divina? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aqui tem um processo de exclusividade, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, de alguma forma, já estava habitando com eles em Jesus, e agora o Espírito Santo estaria neles. Veja, a diferença aqui desses dois termos, porque habita convosco, e ele diz e estará em vós. São duas coisas diferentes. Ele está dizendo habita com vocês, é o próprio Senhor Jesus que está ali, e o Espírito Santo nele, habitando ali com os discípulos, andando com os discípulos. Mas então esse Espírito estará em vós. Ele não vai mais habitar com ele, mas vai habitar neles, em nós. O Espírito Santo veio exatamente para isso. Depois eu volto para esses versículos. Então, o que significa Paracleto?
Esta palavra, como eu falei ainda há pouco, ela só se encontra nos escritos de João ali no Novo Testamento. Uma forma que se usa o termo, uma tradução, é advogado, defensor. Podemos destacá-la na forma como o Espírito Santo, por exemplo, defendeu os discípulos quando estiveram sob a prova ali em Mateus capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, disse Jesus para os seus discípulos, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É ele que vai exercer esse papel de defender, de estar à frente, mesmo que através dos próprios discípulos. Porém, no Evangelho de João, o Paracleto é mais que um fiscal que condena o mundo, que vai defender os discípulos. Ele é um ajudador. E aqui a palavra Paracletos é uma divisão, na verdade, é uma junção de duas palavras. Para, que vem de paralelo, de estar ao lado, e kletos, que tem a ver com advogado de fato. Então, é um advogado, é um auxiliar, é um suporte, é alguém que estará paralelamente caminhando com os seus discípulos no sentido de condução, no sentido de orientação, de estar levando os discípulos, levando aqueles que o conhecerem numa jornada em favor da vida espiritual desse discípulo, em favor do ministério deste discípulo e especialmente em favor do exercício da pregação do evangelho e da santidade na vida do discípulo. Então, o Paracleto é mais que esse fiscal. A palavra grega está ligada a consolo, tem a ver também com alento e com estímulo. Esse é o papel lindo e maravilhoso do Paracleto. É alguém que estará do nosso lado quando a gente desanima, e todos nós passamos por momentos de desânimo, sim ou não, pessoal? Todos nós passamos por aqueles momentos que a carga parece que vai pesando, a dificuldade vai chegando, os problemas, às vezes até os problemas internos, no sentido de problemas dentro da nossa comunidade, vão acontecendo. É um desacerto aqui, é um desencontro ali, é um problema ali, é um pecado cometido ali, é uma confissão ali. Isso vai causando, lógico, para todos nós, não só para os pastores da igreja, mas também para os membros da igreja, um certo cansaço, um certo desgaste, além das nossas lutas pessoais. Cada um de nós tem na sua jornada as suas próprias lutas, os seus próprios problemas, as suas demandas pessoais, familiares, econômicas, enfim. E nesse momento é o Espírito Santo que vem como esse auxílio, como esse suporte, como esse amigo, como esse estimulador, como esse alentador, como esse consolador. Por isso que a presença do Espírito Santo é essencial para a vida da igreja. Esse termo, ele vem de um outro termo do grego, que é o paralambano. E você vai ver vários significados desse termo. Então, tudo isso aí está ligado ao termo paracleto. Então, paralambano é tomar ou seja, tomar alguém, tomar alguma coisa, tomar no sentido de trazer para si. Então, o Espírito Santo é aquele que tomaria o discípulo, que tomaria a igreja para si. Essa é a ideia. E aí, então, levar consigo. Está muito bem definido isso quando o próprio Senhor Jesus diz que ele os guiaria em toda a verdade. Um outro significado é associá-lo consigo. Então, o paralambano, o paracleto, o Espírito Santo é aquele que nos traz para ele, nos toma para ele, nos conduz com ele e nos associa a ele. E o que é esse processo de associar a ele? É o processo da santificação. Ele vai nos moldando e vai gerando em nós esse desejo de santidade, essa busca pela santidade, e é ele que vai nos associando. Nós vamos nos desvinculando da nossa natureza pecaminosa e carnal para nos tornar homens espirituais,
por essa associação com o Espírito Santo. Também significa aceitar ou reconhecer alguém tal como ele professa ser. Então, a ideia é, o Espírito Santo vem como aquele que é reconhecido pelos discípulos e que é exatamente aquilo que ele diz que é. Não há disfarce. O Espírito Santo não é uma ilusão, ele é uma realidade. Tudo que o Senhor Jesus falou a respeito dele, de fato é o que ele é. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem. E ele vai estar com vocês, então é reconhecido. Ele é quem de fato o Senhor Jesus disse que ele seria. Não rejeitar e não recusar a obediência. Essa é uma ação do Espírito Santo na vida do cristão para levá-lo à obediência. Segundo, paralambano, que seria mais atrelado ao Paracletos, é a ideia de que algo é recebido por uma transmissão, que nós recebemos algo que nos foi transmitido, ou seja, o Espírito Santo foi uma transmissão, foi um envio do próprio Deus a partir do pedido do nosso Senhor Jesus. Ofício a ser cumprido ou desempenhado. Aqui está falando da missão. O Espírito Santo, o Paracleto, ele vem com uma missão, ele vem com um ofício para ser cumprido. E Jesus está falando tudo isso lá nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Esse Espírito Santo ia nos conduzir em toda a verdade, ia nos ensinar toda a verdade, ia nos fazer lembrar tudo quanto o Senhor Jesus havia ensinado. Então esse ofício lindo do Espírito Santo. Receber com a mente, por transmissão oral, no caso dos autores de quem a tradição procede, pela narração a outros, pela instrução de mestres usado para discípulos. Vamos lá essas declarações lindas aqui, porque nós vamos entender um pouco mais, mastigando isso aqui lentamente. As declarações aqui de João 14, 16 podem ser colocadas em 4 categorias. Vamos lá. Primeiro, a vinda do Paracleto. Existia uma condição para que ele viesse. João capítulo 15, versículo 26. Eu estou aqui com a Bíblia, eu vou ler aqui. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, ele iria enviar quando ele partisse. 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a vinda do Paracleto estava condicionada à ida de Jesus, que ele iria rogar ao Pai para nos enviar. Ou seja, ele viria quando Jesus partisse. Segundo, ele viria porque Jesus pediria ao Pai, que está no versículo 16 do capítulo 14, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. E o Paracleto seria enviado em nome de Jesus, você vê no versículo 26 do capítulo 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que isso aqui, a gente já falou, inclusive ontem na pregação lá na igreja ontem, do Pai Nosso, falei um pouco sobre o nome. O nome vai muito mais além do que o que nós conhecemos hoje como a identificação de alguém. O nome tem a ver com o próprio caráter da pessoa, com a personalidade, com quem a pessoa é. Então o Espírito Santo vem com os atributos do próprio Cristo.
com o caráter do próprio Cristo. Inclusive, ele vem para imprimir na igreja o caráter de Jesus. Segundo, como é que a gente pode imaginar a identificação do Paracleto? Primeiro, ele é identificado como o outro Paracleto. Significa dizer que Jesus é o Paracleto e o Espírito Santo é o outro Paracleto. Né? É o que Jesus diz. Ele vos enviará um outro Consolador. Está lá em João 14,16. Fácil de a gente... Eu mantenho aqui a Bíblia aberta e a gente continua. Rogaria ao Pai, ele vos dará um outro. Se é um outro, ele está falando que primeiro é ele que estava com os discípulos e viria outro. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo não age na mentira. É uma boa forma de a gente identificar quando alguém está ministrando, alguém está se colocando no lugar de profeta, por exemplo, quando ele fala algo que é mentira, que contradiz a palavra de Deus. É claro que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito Santo. Ou seja, ele carrega em si a santidade perfeita, a santidade do próprio Deus. Ele não está em processo de santificação. Quando nós falamos que nós somos santos, nós estamos num processo de santificação. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando da sua essência. Ele essencialmente é santo. Portanto, qualquer convivência, qualquer relacionamento com ele exige que nós trilhemos um caminho de santidade. Se alguém diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, é o mesmo que ele está dizendo, eu quero ser cheio de santidade. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver em pureza. Eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Eu não quero viver na prostituição, eu não quero viver na mentira, eu não quero viver no engano, eu não quero viver na mágoa, eu não quero viver nas intrigas, eu quero viver em santidade. Então, muita gente, se eu perguntar na igreja quem deseja ser cheio do Espírito Santo, com certeza todo mundo levanta a mão. Mas isso tem muito mais do que apenas a ideia de que eu tenho um poder sobre mim. Eu tenho uma responsabilidade de, ao caminhar cheio do Espírito Santo, eu preciso viver em santidade. Porém, é justamente ele que nos ajuda a viver em santidade. Terceiro, em termos da relação do Paracleto com os discípulos, como seria essa relação? Primeiro, os discípulos iam reconhecer. Primeiro, Jesus diz, ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer, mas vocês o conhecem. Então, é como se Jesus já estivesse ali no trato com os discípulos, mostrando como seria o Espírito Santo, e eles reconheceriam, eles saberiam. Jesus diz, olha, vocês vão saber quando ele vier. E souberam mesmo, né? Lá em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo estaria com eles, assim como Jesus esteve, só que agora estaria e permaneceria. O que Jesus está garantindo para os discípulos é, ele não vos será tirado como está sendo esse Consolador, no caso o próprio Jesus. Ele não será crucificado, ele não será preso, ele estará convosco para sempre. Ele os ensinaria, então ele tinha uma missão didática, ele ia continuar o discipulado, ele iria continuar o treinamento, ele iria continuar os ensinos que o próprio Senhor Jesus havia feito para eles. No versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Que coisa linda! Ele vai ensinar tudo. Nós temos o Espírito Santo agindo didaticamente todos os dias em nós.
Você sabe aquelas situações que parecem aquelas famosas sinuca de bico que você não sabe para onde ir? De repente o Espírito Santo vem e dá uma inspiração, e mostra um caminho, e sopra uma direção, e a gente então sai daquela situação de maneira maravilhosa. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Ele também os guiaria no caminho da verdade. Eu acho maravilhosa essa dinâmica aqui do texto, porque ele diz, ele vos ensinará o caminho. Depois ele diz, ele vai guiar vocês no caminho. Uma coisa é ensinar o caminho, uma coisa é dizer para alguém, o caminho é esse aqui, olha, você vai por aqui, você pega a avenida tal, entra na avenida tal, pega a travessa tal e chega lá no número tal. Outra coisa é você pegar na mão dessa pessoa, ou ficar do lado dela e dizer, olha, eu vou contigo, me segue, vamos juntos, eu vou te levar, nós vamos por aqui. Essa é a diferença. Ele iria ensinar, ele iria sinalizar, mas além disso, quando fosse muito complicado para os discípulos entenderem, ele mesmo ia guiar esses discípulos e andar. Tem hora que a gente, mesmo sabendo de tudo que deve ser feito, a gente não consegue fazer. Quantas coisas a gente, mesmo sabendo o que deve fazer, a gente não consegue. A gente sabe que precisa orar todos os dias, a gente sabe que precisa ler a Bíblia todos os dias, a gente sabe que precisa amar os irmãos, a gente sabe que a gente não pode mentir, não deve enganar, mas às vezes não é fácil a gente manter. Aí a gente precisa desse suporte, dessa presença, desse auxílio presente do nosso lado, para nos guiar em toda a verdade. Tomaria o que era de Jesus, ou seja, pegaria o que tinha aprendido, o que era do próprio Cristo, do próprio caráter de Jesus, e ia declarar aos discípulos em função de glorificar a Jesus. Ou seja, ia pegar tudo aquilo que era de Jesus, que também é da sua própria essência, iria comunicar aos discípulos para que eles glorificassem na vida deles o Senhor Jesus. Esse é o princípio da adoração. É o Espírito Santo revelando Jesus ao homem e Jesus glorificando, e o homem glorificando Jesus. Ele seria testemunho em nome de Jesus de como deveriam, assim como deveriam ser os discípulos. Assim como o Espírito Santo viria para testemunhar a respeito de Cristo, essa missão seria didática também, porque ele iria ensinar os discípulos a comunicar Jesus aos homens. Ele lembraria aos discípulos tudo que Jesus os havia dito. Tem gente que diz assim, eu vou fazer minha prova lá do Enem e eu vou orar para o Espírito Santo me lembrar, porque a Bíblia diz que ele nos faria lembrar. Pera lá. Olha o que ele diz. Capítulo 14, versículo 26. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele não vai fazer você adivinhar. Eu vou pregar, o Espírito Santo vai me dar as palavras. Pare com isso, vá estudar primeiro. Vá ler primeiro. Porque ele só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Porque você corre o risco de atribuir ao Espírito Santo uma fala que é exclusivamente sua e não dele. E isso pode ser uma fala que contradiz a palavra de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso. Tem gente, não vou ler, não vou estudar, não vou me preparar, porque o Espírito Santo vai me dar na hora. Pera lá. Ele não vai dar para você na hora. Ele vai fazer você lembrar tudo aquilo que já foi comunicado por Jesus ao seu coração. Aqui seria o 4, tá? Acho que eu repeti aí 3, mas já é o 4. Em termos da relação do Paracleto com o mundo. Então, existe uma relação do Paracleto com os discípulos. E como é essa relação do Paracleto com o mundo? Primeiro, que o mundo não tem capacidade de vê-lo, de reconhecê-lo ou mesmo de aceitá-lo. Ainda que se façam aí algumas festas e até menções do Espírito Santo, o mundo não pode conhecê-lo, o mundo não pode
vê-lo, reconhecê-lo ou aceitá-lo, consequentemente não pode recebê-lo. Até que seja por Jesus. O Espírito Santo vem por Jesus. Ele testifica de Jesus em meio ao ódio do mundo pelos seguidores de Jesus. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Vocês já estão aqui, vocês já sabem, vocês vão continuar. Então, no meio de todo esse ódio que o mundo experimenta, não são palavras bonitas e muito bem elaboradas que convencem as pessoas. As pessoas não são convencidas a respeito de Jesus intelectualmente falando, mas é uma ação que atravessa para além da intelectualidade, que atravessa uma ação, aliás, atravessa uma dimensão espiritual do homem que todo mundo tem. Hoje está na moda ser ateu. Tem um monte de intelectualoide aí, e às vezes até jovens, se declarando, se autodenominando agnóstico, sem nem mesmo saber o que significa isso, se declarando ateu, como uma espécie de vaidade intelectual, achando que pode entrar para um grupo de elite intelectual, negando a existência de Deus, e com discursos tão tolos, citando nomes de grandes teóricos, de grandes filósofos. Não é? Hoje um que está na moda é Sigmund, eu acho que é esse, Sigmund Bauman, que é o homem da modernidade líquida. Então todo mundo citando, né, os filósofos numa vaidade intelectual, porque o mundo não pode reconhecer, mas no meio de tudo isso, o Espírito Santo pode usar a boca de um homem simples, de uma mulher simples, e gerar uma palavra que vai rasgar todo esse invólucro pseudo-intelectual, vaidoso, toda essa casca vaidosa e arrogante do homem, e encontrar a dimensão mais interior, mais íntima, e Jesus ali é revelado. Por isso a igreja precisa voltar a ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Existe um juízo sobre o príncipe desse mundo, que consequentemente cairá sobre aqueles que seguirem o príncipe deste mundo. É isso que o Espírito Santo de Deus vem. Então, quando ele vem e nos convence, né, convence o mundo dessa justiça, desse pecado, de que somos pecadores, é aí que nós vamos a Cristo como suficiente Salvador das nossas vidas. Todas as promessas com relação ao Paracleto e os discípulos não estão restritas aos primeiros discípulos. Todos nós podemos experimentá-las hoje. Então isso não era só para aqueles que estavam sendo treinados por Jesus e que estavam ali na sala de aula de Jesus nos últimos dias da sua vida como homem aqui na terra. Aquelas promessas servem para mim e para você hoje. Elas cabem exatamente para cada um de nós, os seus discípulos. Ele veio, ele está aqui hoje, nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Está aqui dentro do meu coração, está aí dentro do teu coração para consolar teu coração se ele está aflito, para trazer uma orientação
se você está perdido, se você está sem rumo, se você está desorientado, se você está naquela situação de encruzilhada e você está lutando contra as suas próprias emoções ou com a sua própria razão, você está numa guerra entre a lógica e a emoção, entre a lógica, a emoção e a sua vida espiritual. Aqueles momentos em que nós estamos assim, o que é que eu vou fazer nessa situação? Qual é a decisão? O que é que eu faço aqui? Sabe aquele passo que você deu na vida e que você entrou numa dimensão tão, eu chamaria de limbo, que você não sabe como faz para dar um passo para trás, não se sente confortável para avançar e, em estando parado, está sem sentido, está sem rumo, está sem razão de viver. E aí vem a tristeza, a angústia, a dor, todos esses sentimentos acachapantes vão entristecendo e vão sugando a energia, a força de viver. Nessas horas, o Espírito Santo de Deus é Ele quem, entendo cada um de nós, escancarado o coração e oferecido a Ele liberdade, dizendo a Ele: Espírito Santo, eu me entrego, eu me rendo, eu me oferto, eu abro mão da minha própria vontade para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me oriente, me conduza. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quando você não sabe, quando há um sentimento desorganizado dentro da tua alma, quando teu coração está confuso, quando existe um sentimento estranho visitando o teu coração, seja um sentimento de raiva, seja um sentimento de ódio, seja um sentimento de mágoa, seja uma emoção estranha, estrangeira, esquisita, causando reboliço dentro de você, tirando um pouco o tino, o senso, o Espírito Santo de Deus vem e diz: espera aí, vamos organizar isso. O Espírito Santo de Deus vem e diz: deixa eu tomar-te pela mão, deixa eu te conduzir. Deixa primeiro ministrar Jesus a você. Deixa eu imprimir no seu coração o coração de Jesus. O perdão, a misericórdia, a graça, o amor, o fruto do Espírito. E Ele vai fazendo isso, e Ele vai tratando. É essa a função do auxiliador, do consolador, do paracleto, do Espírito Santo de Deus, do paralambano, aquele que nos toma para si, nos associa a Ele, nos faz próximos dele e nos conduz. Que o Espírito Santo de Deus, que o Paracletos enche o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.